Graça e paz a todos vocês. Aqui estamos de volta com o nosso vídeo de número 2. Vídeo de número 2 do nosso momento escatológico. Este momento que definitivamente vai marcar, tem marcado e continuará marcando a vida daqueles que amam a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja está às portas e os acontecimentos que estamos vivendo são definitivamente eletrizantes. São acontecimentos que nos levam a levantar a nossa cabeça e entender que a nossa salvação, a nossa redenção, definitivamente está próxima. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, isto mesmo, livro do profeta Daniel, capítulo 12, que eu quero meditar rapidinho com alguns versículos que dão introdução ao nosso programa de hoje, que é o vídeo número 2 do nosso momento escatológico. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versos 8, 9 e 10. Diz assim a palavra de Deus, estarei lendo a versão ARA, Almeida Revista Atualizada. Está escrito: eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Você, servo e serva do Senhor, é sábio, sábia por causa da unção do Espírito Santo, por causa da graça de Deus que está revelada na sua vida, por causa do amor que você tem no seu coração em relação à segunda vinda do Senhor Jesus. Sabe por que você está esperando o arrebatamento da igreja? A qualquer momento, este espetacular evento estará acontecendo. Sacudirá o planeta Terra em muito maior intensidade do que o coronavírus hoje, que está sacudindo o planeta de ponta a ponta. Fique ligado, nosso programa de hoje tem grandes novidades. Estaremos dando uma rápida visão panorâmica, uma rápida retrospectiva dos 30 sinais que apontam para o arrebatamento da igreja. Estaremos também dando uma ênfase particular sobre os 3 primeiros sinais, sobre os terremotos, sobre as epidemias e sobre as fomes. Há coincidências que terremotos, epidemias e fomes estejam alcançando o planeta Terra ou acontecendo em nosso planeta Terra em tão alta velocidade? O coronavírus é uma coincidência técnica ou um cumprimento literal dos juízos de Deus sobre este planeta para levá-lo ao arrependimento? Os terremotos que têm sacudido de ponta a ponta o nosso planeta, eles sempre ou têm ocorrido ou ocorreram com o mesmo nível de frequência e velocidade? E a proporção da fome? Será que a fome é algo normal nos dias de hoje? Ou a cada semana, mês e ano que passa, ela ganha proporções inimagináveis? Fique ligado, você está conosco. Momento escatológico. 15 minutos, repito, 15 minutinhos que estarão definitivamente mudando a sua vida, sacudindo a sua vida, fazendo com que você enxergue, discirna e entenda que os dias que estamos vivendo são maus, mas são maravilhosos, porque eles apontam a chegada do nosso Rei Jesus através do glorioso arrebatamento da igreja. Fique conosco, fique ligado. Vamos entrar agora neste próximo bloco que você vai amar, glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Graça e paz a todos os nossos queridos irmãos. Aqui estamos com o vídeo número 2, Momento Escatológico. Isso mesmo, são os nossos 15 minutinhos diários com as Sagradas Escrituras que vão sacudir a sua vida espiritual e levar a você a ver e a entender que estamos vivendo de fato os acontecimentos finais que nos levarão dentro de muito em breve a experimentar o arrebatamento da igreja. Preparados? Vamos lá!
Neste vídeo número 2, teremos uma rápida retrospectiva dos 30 sinais que apontam para o arrebatamento da igreja. Teremos também uma ênfase maior aos 3 primeiros sinais: terremotos, epidemias e fomes. Fiquem ligadinhos, já começamos este vídeo número 2 de Momento Escatológico. Estes são os 30 sinais que apontam ao arrebatamento: terremotos, epidemias, fomes, crise econômica global, igreja de Laodiceia, toda esta lista de 30 sinais. Olhe com atenção, analise com atenção. Todos esses sinais estão acontecendo hoje, têm acontecido nas últimas semanas e meses e anos, ainda que, obviamente, este número 2, epidemias e enfermidades, neste exato momento que estamos dirigindo este vídeo a vocês, nossos teleouvintes ou telespectadores, é óbvio que o coronavírus está sendo o protagonista, o foco, o centro de todas as atenções em todo o planeta Terra. Mas veja bem, não é apenas o coronavírus ou as epidemias e enfermidades, mas todos os demais sinais estão acontecendo, ainda que, repito, o maior foco que está trazendo mais pânico e alarme, sem dúvida nenhuma, envolvem as epidemias, as enfermidades. O atual e temido coronavírus, o centro das atenções dos dias de hoje. As guerras, terremotos, desastres ecológicos, fomes ou aquecimento global são indicativos que já chegou o fim do mundo. Muita gente está aí se cogitando, se questionando: meu Deus, é o fim do mundo. Não, a resposta é não. Não em absoluto. O termo bíblico para fim do mundo refere-se à tribulação, ou mais especificamente, a sua parte de 3, ou a sua segunda parte, repito, a sua segunda parte de 3 anos e meio, conhecida como a grande tribulação, ou em alguns casos, aos novos céus e nova terra, como lemos em 2 Pedro capítulo 3, verso 7 e também do verso 10 ao verso 12. Para tal, sugerimos que vocês leiam adicionalmente Isaías capítulo 13, verso 9, Apocalipse capítulo 6, versos 12 e 13, Apocalipse 12, 9, Apocalipse 21, de 1 ao 5, Lucas 21, 25, 26, 36, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versos 29, 35, 36, Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 ao 9, Sofonias, capítulo 1, verso 14 ao 18, e o Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 32. Vamos observar o texto original de Mateus 24, 8, exatamente como ele está no grego koine. Aqui está como se escreve no grego koine, panta de tauta arreodinon. No português ele assim está escrito: mas todas estas coisas são o princípio de dores. Mateus capítulo 24, versículo 8, tradução em língua portuguesa, Almeida Corrigida Fiel. E no inglês assim está escrito: all these are the beginning of birth pains. E tudo isto são o começo de dores de parto. É o que diz em Mateus 24, 8, na NIV, New International Version. Voltamos ao texto original do grego koine. Vamos fazer a exegese deste texto, isto é, vamos destrinchá-lo palavra por palavra e compreender a importância do seu significado alegórico e figurado. Panta, como se pronuncia, como se translitera e como se escreve no grego koine. Sua tradução: tudo isto ou tudo. De, como se pronuncia, como se escreve. Portanto, tauta, como se pronuncia, como se escreve. Estes são arre, como se escreve, como se pronuncia. O início, odinon, como se pronuncia, transliteração, como se escreve, de dores de parto. Em outras palavras, Jesus usa uma figura de linguagem, uma metáfora,
para dizer que a sua vinda seria semelhante às dores de parto de uma mulher. Sabemos que quando uma mulher está para dar à luz a uma criança, ela sente intensas contrações, e à medida que as contrações vão ganhando força, vão ganhando velocidade, é o indicativo de que a criança nascerá, é o indicativo que a criança está se aproximando de existir, de chegar à vida, de chegar à terra, de dar à luz à mulher, a esta criança. Da mesma maneira, são estes 13 sinais que, na medida que eles se tornassem intensos, era o indicativo claro, direto, que Cristo está para chegar, que Cristo está para se revelar a sua igreja. Estes sinais, ou estas dores de parto, essas contrações, esse princípio de dores de parto, são estes: falsos cristos, guerras e rumores de guerra, turbulência política entre as nações, fomes, pestes, terremotos, perseguição ao povo de Deus, escândalos, ódios e traições mútuas, crescimentos das seitas heresias, multiplicação da iniquidade, esfriamento do amor de Deus em muitos cristãos, sinais na esfera celestial, sol, lua, estrelas, crise global financeira, moral e espiritual. Tudo isto vamos encontrar no texto de Mateus, capítulo 24, do verso 5 ao verso 24. Incluímos também Lucas, capítulo 21, versos 25 e 26. Lembramos que o período da tribulação iniciará após o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será o momento que Cristo tirará da terra os vivos justos e os ressuscitados justos em corpos glorificados. Abrem-se as cortinas de 7 anos, divididos em duas partes de 3 anos e meio. A primeira parte, a primeira metade da tribulação, teremos a abertura dos 7 selos, lá em Apocalipse capítulo 6, e os julgamentos das trombetas, ou o toque das trombetas, que estão descritas em Apocalipse capítulo 8 e capítulo 9. Já na segunda parte da tribulação, a segunda metade dos 3 anos e meio, conhecida propriamente como a grande tribulação, será o derramamento das taças da ira de Deus. 7 serão estas taças, e elas estão descritas nos capítulos 15 e 16 do livro do Apocalipse. No finalzinho da grande tribulação, ocorrendo a batalha do Armagedon, Jesus Cristo aparece gloriosamente, visivelmente ao mundo, acompanhado da sua igreja glorificada, para tocar Jesus, o Monte das Oliveiras, e daí iniciar o seu governo de 1000 anos, o milênio. Aqui temos a tribulação, os eventos que ocorrerão na tribulação, na primeira metade e na outra segunda metade. Primeira metade, primeiros 3 anos e meio, abertura dos 7 selos, toque das 7 trombetas, a revelação das 7 figuras-chave. Segunda metade da tribulação, segundos 3 anos e meio, as 7 taças derramadas, as 7 condenações da Babilônia, e o regresso do Senhor Jesus Cristo fisicamente ao planeta, onde todo olho o verá, como diz lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Esses são os juízos dos selos, primeira metade da tribulação. Esses são os juízos das trombetas, primeira metade da tribulação. Esses são os juízos das taças da ira de Deus, segunda metade, ou a grande tribulação propriamente dita. Os terremotos, como já falamos, entre os anos 2000 e 2019, os anos de maior incidência sísmica, 2007, 2010 e 2011. Temos 2 gráficos para entendermos que os terremotos mortais e destrutivos em todo o mundo com magnitude superior a 6, entre os anos 1900 e 2008, como vemos aqui no gráfico abaixo. Aqui nós vemos neste mapa
Veja só que interessante, esta linha vermelha, ela é chamada de cinturão de fogo, não é? Ou também chamado o cinturão de fogo do Pacífico. Nessa região em vermelho que você está vendo, são as regiões aonde se movem as chamadas placas tectônicas, causadoras de enormes terremotos e abalos sísmicos em todo o planeta Terra. Veja que toda a costa da América do Sul, Central e América do Norte, incluindo lá no cantinho da Rússia, abrangendo Japão, Filipinas, Papua Nova Guiné e uma parte da Nova Zelândia, ela está envolvida dentro deste cinturão de fogo, uma zona altamente crítica para terremotos. Um outro mapa dando uma outra visão do círculo de fogo do Pacífico. Esses são os grandes terremotos do mundo entre o século I, e o século XX. Entendemos que o ano de 1997, no século XX, foi o mais intenso nas atividades sísmicas. Este é uma outra estatística dos grandes terremotos ocorridos entre os séculos XIX e século XX, e definitivamente a década de 70 foi a mais intensa de todas. Esses são os terremotos no Oriente Médio no século XX até a década de 70, uma vez mais, foi a mais intensa dos terremotos ocorridos no Oriente Médio no século XX. Essas são as cifras dos maiores terremotos ao longo da história. Aqui vemos a ordem de ano, mês e dia e na magnitude de 0 a 10, de acordo com a escala de Richter. O maior terremoto de toda a história, que ceifou 830 mil vidas, ocorreu na China, na localidade de Shenzhen, em 23 de janeiro de 1556, com magnitude de 8 na escala de Richter. O segundo maior terremoto ocorreu também na China, na localidade de Tangshan, em 27 de julho de 1976, com 255 mil mortos, com 7,5 na escala de Richter. O terceiro maior terremoto da história ocorreu em 9 de agosto do ano de 1138, na cidade de Alepo, na Síria. Não se dispõe de cifras com respeito à sua magnitude, mas o número aproximado calculado fora de 230 mil mortes. Já em Sumatra, a quarta maior cifra, lá na ilha de Sumatra, próximo das Filipinas, em 26 de dezembro do ano 2004, ceifou a 227.898 pessoas, e até hoje é o terremoto mais intenso registrado até o presente momento na escala de Richter, em 9,1. As epidemias, vemos aqui por percentuais. A atual epidemia, ao redor de 3 a 4% do planeta, o coronavírus ou Covid-19 tem atingido o planeta. Começou em fins de 2019 e está aí entre 3 a 4% alcançando o planeta. A gripe espanhola alcançou 2,5% entre 1918 e 1919. O SARS, o síndrome respiratório agudo severo, 9,5% do planeta foi alcançado. O MERS, o COV, o síndrome respiratório do Oriente Médio, 34,4% da população mundial foi atingida. O vírus da gripe aviária, olha que interessante, o H7N9 alcançou 39% da população do planeta, mas os dois maiores recordes é o vírus do ébola, com 63% da população mundial alcançada, e o vírus Marburg, com 88%, é a taxa mais elevada de toda a mortalidade de diferentes vírus que tem se espalhado. O problema do coronavírus é a velocidade de propagação. Tem sido enorme a velocidade de propagação e a abrangência geográfica, mas em termos de ação, de alcançar proporcionalmente, o vírus Marburg foi o mais intenso, alcançando 88% da raça humana do planeta Terra, mas não causando, a propagação tão rápida e alarmante como o coronavírus.
Aqui temos mais de 200 mil pessoas infectadas pelo coronavírus, estatística essa até 18 de março último, considerado um dos mais alarmantes, embora a proporção de mortes não é nada em comparado ao SARS, ao ébola e aos outros vírus ocasionados no passado, o conhecido Covid-19. Essas são as epidemias mais letais da história, que vemos no número 1, a peste antonina, que ceifou 5 milhões de mortos no ano de 166 depois de Cristo. Número 2, temos a peste justiniana, 25 milhões de mortos, ocorrendo entre 541 e 542 depois de Cristo. Temos aqui o número 3, 200 milhões de mortos com a peste negra, que ocorreu entre 1346 e 1353. Número 4, temos a varíola, 56 milhões de mortos registrados no ano de 1520. A gripe russa, 1 milhão de mortos entre 1889 e 1890. Cólera, 800 mil mortos no ano de 1910. Temos a gripe espanhola, número 7, 50 milhões de mortos só no ano de 1918. A gripe asiática, 2 milhões de mortos no ano de 1957. A gripe de Hong Kong, número 9, 1 milhão de mortos em 1968. E olha que impressionante, o vírus HIV, o vírus da AIDS, número 10, 36 milhões de mortos entre os anos de 1981 e 2020. As fomes, 821 milhões de pessoas, mais de 1 de 9 habitantes do planeta não tem suficiente para comer. Aqui você vê outro mapa, as partes que você vê em marrom, laranja e vinho são as partes mais danificadas pela fome no planeta Terra. Alguns países da África, alguns poucos ali da Península Arábica e a Papua Nova Guiné. Próximo vídeo, já passamos do horário, eu sei disso, mas a gente vai se esforçar no vídeo número 3, ficamos dentro dos 15 minutinhos. Próximo vídeo, não perca, estaremos falando sobre a crise econômica global, a igreja de Laodiceia, a igreja dos dias atuais, a igreja morna, a igreja que está matando a muitas igrejas na face da terra, e estaremos trazendo uma visão panorâmica das 7 igrejas do Apocalipse, das 7 igrejas da Ásia Menor. Portanto, não perca o próximo vídeo número 3 de Momento Escatológico. E repito, vamos batalhar para ficarmos dentro dos 15 minutinhos regulamentares. Deus estará abençoando mais do que nunca a sua vida, fortalecendo a sua fé, trazendo ânimo para proclamar abertamente o Evangelho de Cristo nestes últimos e derradeiros dias da igreja na terra. Levante a sua cabeça, minha irmã e meu irmão, porque o momento profético que vivemos é maravilhoso e é uma oportunidade de ouro que temos em dizer: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo número 3.